Recentemente, a cotação do Banco do Brasil despencou. Saiu da casa dos R$ 28 para a casa dos 17, R$ 18. E a pergunta que fica é: será que é uma boa oportunidade comprar o Banco do Brasil a R$ 18, a R$ 17? Se eu comprar hoje as ações do Banco do Brasil, está barato ou caro? Então, para quem compra uma ação hoje do Banco do Brasil, está comprando uma empresa que já gerou mais de 30 bilhões de reais de lucro por ano. Mas na realidade a pergunta que deveríamos estar fazendo é: será que o banco vai voltar a ganhar seus 30 ou 40 bilhões de lucro novamente? Então, se você não quer perder dinheiro, se você quer saber se vale a pena ou não comprar a ação do Banco do Brasil, fica ligado nesse vídeo que eu vou te mostrar se vale a pena ou não. Se você é novo no canal, aproveita, se inscreve aí, me dá essa força para fazer o canal crescer e bora lá para mais um vídeo. Saiu o resultado do segundo trimestre do Banco do Brasil. E o banco anunciou um lucro líquido de 3,9 bilhões de reais. Então, para quem tem acompanhado o Banco do Brasil, vem se desvalorizando mês após mês. Isso por causa do seu resultado do primeiro trimestre e agora do segundo trimestre. Mas o que está afetando o lucro do Banco do Brasil? Então sabemos que o Banco do Brasil enfrenta grandes problemas no agronegócio, aonde a inadimplência aumentou muito e agora surgiu um outro problema. Recentemente, as Casas Bahias anunciaram a recuperação judicial. E um dos bancos para quem as Casas Bahia está devendo é o Banco do Brasil. Tem um débito de aproximadamente 3 bilhões de reais com o Banco do Brasil. E isso é uma péssima notícia para os próximos trimestres. Então, provavelmente, isso vai impactar os lucros do terceiro trimestre de 2026. E aí, para que vocês entendam um pouco mais sobre essa questão da inadimplência, não é só as Casas Bahia que está passando por isso. Então, aproximadamente 6 mil empresas entraram com pedido de recuperação judicial. Para quem não sabe, esse é um pedido onde as empresas ganham o direito de reduzir os seus impostos, prolongar os prazos de pagamento das dívidas, para que a empresa tente se recompor. Então, o nosso país vem sofrendo desde 2023 com a alta nos juros. Então, os juros aumentam e a dívida da empresa, consecutivamente, aumenta também. A empresa não tem a capacidade de pagar essa dívida, ela entra com o pedido de recuperação judicial. Então, esse alto número de pedidos de recuperações judiciais, de inadimplências, tem afetado o Banco do Brasil e, consecutivamente, o investidor que tem as ações do Banco do Brasil. Mas isso fez com que o banco se tornasse uma ação ruim? Bom, vou mostrar para vocês aqui alguns comparativos, ano após ano, do Banco do Brasil e descobriremos a resposta para isso. Para quem não sabe, quando você compra uma ação, você está adquirindo parte dos lucros dessa empresa. Um segundo ponto é que o preço dessa ação está ligado diretamente a quanto desses lucros a empresa vai distribuir. Então, se o Banco do Brasil vem diminuindo nos seus lucros, é lógico que o preço da cotação também vai diminuir. Mas qual que é o valor ideal para se comprar uma ação do Banco do Brasil hoje? Então, em 2022, o Banco do Brasil apresentou um lucro de aproximadamente 29 bilhões de reais. E se pegarmos a cotação neste período, ela estava entre R$ 11 e R$ 14. E aí eu pergunto, esse valor da cotação é caro ou barato com relação a esse lucro que o banco apresentou em 2022? Nesse ano, o banco anunciou um payout de aproximadamente 40%. Para quem não sabe, o payout é a porcentagem dos lucros que será distribuída para os acionistas. Então, se o banco lucrou aproximadamente 30 bilhões de reais, 40% desse valor será distribuído para os acionistas. Sabendo que o banco possui uma quantidade de papéis de aproximadamente 5,73 bilhões de ações, quanto que cada ação vai receber de dividendos? Então, no ano de 2022, o banco anunciou aproximadamente R$ 2,08 de pagamento de proventos para os seus acionistas. E com isso, qual foi o retorno para o acionista? Então, para quem comprou a ação do Banco do Brasil em 2022, entre os preços de R$ 11 a R$ 14, esse acionista teve um retorno de aproximadamente 14 a 18%. Então, é um excelente retorno. Agora vamos pegar o ano de 2023. Quanto que o banco anunciou de lucro, quanto foi o seu payout e quanto que ele distribuiu de dividendos
no ano de 2023. Então, o lucro líquido do banco em 2023 foi de aproximadamente 33 bilhões de reais. É um excelente lucro e a sua cotação nesse período ficou entre 16 a 24 reais. O banco pagou um payout de aproximadamente 40%, assim como no ano de 2022, porém com um detalhe: como o lucro foi maior, a distribuição de proventos também foi maior. Então, em 2023, ele pagou aproximadamente R$ 2,27 de provento. E o acionista teve um retorno nesse período de 9 a 14% se ele comprou a ação do Banco do Brasil entre a faixa de 16 a 24 reais. Pulei 2024 porque foi um valor parecido com 2023. Em 2025, o banco lucrou aproximadamente 16 bilhões de reais. Então aqui já vemos uma queda no lucro do banco, quase a metade do que o ano de 2023, e a sua cotação ficou entre 21 e 22 reais. Até aqui a cotação não tinha caído muito. No ano de 2025, o banco teve um payout de aproximadamente 49%. Esse payout gerou um provento de R$ 1,17 por ação. E aí, se pegarmos esse provento e dividir pela cotação da ação nesse período, deu um retorno para o acionista de aproximadamente 5%. Então aqui já percebemos a grande queda no retorno para o acionista que o banco deu. Beleza, e agora para 2026? Qual vai ser a cotação ideal do banco e quanto que ele vai ganhar de lucro? Então, se observarmos aqui, temos uma tabela com algumas estimativas de lucro para o Banco do Brasil. Então, se o Banco do Brasil lucrar aproximadamente 9 bilhões de reais, quanto seria a distribuição de dividendos considerando os 40% de payout? O banco daria aproximadamente 62 centavos de proventos por ação. E quanto isso representaria de retorno para o acionista com base na cotação de hoje, de R$ 18,12? Então, se eu pegar o dividendo pago durante o ano e dividir pela cotação da ação, que é R$ 18,12, eu vou chegar no retorno para o acionista. Então, nesse caso, se o banco lucrar aproximadamente 9 bilhões de reais, o acionista vai ter 3% de retorno. Esse retorno é muito baixo para o risco que o acionista está correndo. Então, nesse cenário, não é interessante comprar a ação a R$ 18,12. Mas, se o banco anunciasse no final de 2026 um lucro líquido de aproximadamente 15 bilhões de reais, qual seria o valor dos dividendos a serem distribuídos considerando o payout de 40%? Nesse cenário, o valor a ser distribuído seria R$ 1,04 por ação. E qual seria o retorno para o acionista, considerando a cotação de R$ 18,12? Seria de aproximadamente 5%. Mas beleza, o Banco do Brasil não lucrou 9, não lucrou 15, aconteceu um milagre e o Banco do Brasil lucrou aproximadamente 25 bilhões de reais. Quanto que ele iria distribuir de dividendos considerando esse payout de 40%? Nesse cenário, o banco distribuiria aproximadamente R$ 1,74. E quanto que o acionista teria de retorno? Considerando a cotação de R$ 18,12, ele teria um retorno de aproximadamente 9%. Esse valor de retorno já é mais interessante, já é melhor do que 5% e melhor do que 3%. Mas supondo um milagre ainda maior, o banco não lucrou 25, não lucrou 15, não lucrou 9, ele lucrou 35 bilhões de reais. Quanto que o banco distribuiria de dividendos para o acionista? Considerando o payout de 40%, aproximadamente R$ 2,44. E isso daria um retorno para o acionista de 13%. Então, dentre esses 4 retornos, você como acionista iniciante, qual você escolheria? O de 3%, o de 5%, o de 9% ou o de 13%? Obviamente que o maior, de 13%. Então, para que eu tenha um retorno de 13%, o banco precisa lucrar aproximadamente 35 bilhões no ano, ou então o preço da ação tem que cair muito. Então, é interessante a gente verificar tanto o lucro que o banco tem pagado, quanto o preço que a ação está custando. Então, se você comprar uma ação do Banco do Brasil hoje a R$ 18,12 e o banco anunciar um lucro de aproximadamente 14 bilhões de reais no final de 2026, é quase certeza que essa ação vai voltar a cair, tá? E o mercado vai continuar penalizando o baixo resultado do banco. Caso o banco
volte a aumentar os seus lucros, o acionista vai ter um retorno ainda maior. Então, por isso que é importante observar o preço que eu estou pagando em uma determinada ação, se vai valer a pena ou não. E aí, respondendo se o Banco do Brasil vai voltar ou não a ter os seus 30, 40 bilhões de lucro por ano, a resposta é: depende. Então, considerando que é um banco com mais de 100 anos de existência, considerando que é um dos 3 maiores bancos do país, eu acredito que o banco tem potencial para se recuperar, só que isso pode levar de 1 a 5 anos ou até mais. Então, passamos atualmente por uma crise grande, onde várias empresas estão em recuperação judicial e isso afeta diretamente os bancos. Então, espero que você tenha gostado do conteúdo. Se você é novo no canal, aproveita, se inscreve aí. Se você já é inscrito, deixa aquele joinha. Valeu e até a próxima.